Fala multiplicador, tudo bem com você? Deixa eu te falar um negócio aqui. A mentalidade que te trouxe até aqui não é a mentalidade que vai te levar para um próximo nível. Eu tô falando isso porque tem muitas pessoas que falam, cara, teve um tempo na minha vida assim que eu cresci tanto, mas eu estagnei nesse crescimento e hoje eu não vejo evolução em mim, mas eu tento fazer coisas novas e não consigo evoluir. O que será que está acontecendo comigo? Se você é um tipo de pessoa que está vivendo 2, 5 anos na mesma vida e pretende evoluir, porém não está conseguindo, essa frase é exatamente para você. A mentalidade que te trouxe até aqui não vai fazer você subir para o próximo nível. Você precisa aprender coisas novas, você precisa se desenvolver. Não tem como você continuar crescendo. Todo o crescimento precisa acontecer primeiro aqui dentro da sua cabeça, para depois você ver acontecendo no mundo externo, do mundo fora de você. E isso que eu estou falando aqui para vocês parece clichê, né? Parece algo assim, eu já ouvi isso, eu queria ouvir algo diferente. Cara, não tem algo diferente. É o básico. A mesma mentalidade que te trouxe até aqui. Não é essa mentalidade que vai te levar para o próximo nível. É o feijão com arroz. As pessoas às vezes querem ouvir algo diferente, mas sendo que o que traz a mudança para elas é o básico, é o feijão com arroz. E muitas pessoas esquecem de começar pelo básico. Muitas pessoas esquecem de dar atenção no básico para começar a mudar essa mentalidade. Eu vejo que muitas pessoas reclamam sobre política, reclamam sobre o prefeito da cidade, reclamam sobre a família, reclamam sobre o pai, reclamam sobre o emprego, reclamam sobre o trabalho que tem, sobre a empresa que trabalha, sendo que, na realidade, o problema está todo nessa pessoa, sendo que a mudança verdadeira começa dentro dela para ela fazer essa evolução. E o que me deixa indignado é que as pessoas elas gastam horas por dia falando sobre política, elas gastam horas por dia falando sobre bobagem, elas gastam horas por dia mexendo no Instagram, no TikTok, porém elas não gastam nem uma hora por dia para estudar sobre o autoconhecimento, para estudar sobre como o cérebro funciona, para estudar como tornar uma mentalidade vencedora. Cara, sai dessa manada, cara. Começa a buscar conhecimento, começa a se conhecer melhor, começa a ver como o teu cérebro funciona, que assim você vai ter mais consciência, você vai ser mais assertivo em como reprogramar novos hábitos bons na sua vida, como fortalecer hábitos bons na sua vida, como instalar novas crenças. A partir do momento que você começa a ter um conhecimento de como o teu cérebro funciona, a sua mentalidade começa a evoluir. E aí você vai olhar para trás e você vai ver, cara, olha só, é exatamente isso que está acontecendo, eu vim fazendo isso, porém eu parei. Eu parei de buscar conhecimento, eu parei de evoluir, eu parei de crescer, eu comecei a fazer sempre as mesmas coisas, entrei numa zona de conforto e hoje eu quero ver resultados diferentes. Porém, eu não faço coisas diferentes. Então é óbvio, é coisa lógica. E é óbvio que eu não vou ter resultados diferentes. É óbvio que eu vou sempre ter os mesmos resultados se eu continuar fazendo as mesmas coisas. Hudson, eu queria assistir um vídeo aqui, algo diferente. Cara, isso daqui é o básico. Sempre quando eu vou conversar com as pessoas, mas você tá há quanto tempo nessa vida? Eu tô vivendo essa vida já faz uns 10 anos que eu tô assim. E o que é que você faz? Eu faço isso, e faço aquilo, e faço isso, e faço aquilo, e faço isso daqui a 10 anos já. Aí eu olho para a pessoa, como é que você quer ter um resultado diferente? Sendo que você tá há 10 anos fazendo a mesma coisa. Aí a pessoa fica, nossa, é verdade. Eu falo assim porque eu também já passei por essa fase. Eu passei por um tempo na minha vida que eu sempre estava fazendo as mesmas coisas e querendo resultados diferentes. E aí eu ficava me perguntando para mim, por que eu não tenho resultados diferentes? Por que eu não evoluo? Por que eu vejo fulano crescendo tanto e eu aqui não evoluo? Será que Deus não quer que eu prospere? Será que eu não nasci para crescer? Será que eu sempre vou ter essa vida? Eu ficava com essas narrativas, com essas historinhas de fracasso para mim, mas sendo que as respostas estavam tudo aqui dentro de mim, sendo que todo o conhecimento, quem precisava buscar para tornar uma mentalidade de crescimento e fazer com que me levasse para o próximo nível, era somente eu, só dependia de mim, porque conhecimento já tinha no mercado, pessoas com experiências que poderiam me levar para outros patamares, já tem no mercado, eu só preciso acessar essas pessoas, eu só preciso acessar esses conhecimentos diferentes e pôr em prática. Mas hoje as pessoas preferem ficar falando sobre política, preferem ficar falando baboseira aí na internet, preferem ficar perdendo 5 horas por dia rodando vídeo no Instagram, deixando o cérebro cada vez mais ansioso. E, e essas pessoas não fazem nada para mudar de vida.
mas elas gostam de ficar botando a culpa nos outros, gostam de ficar contando narrativas de fracasso para elas mesmas. E isso, mais incrível ainda, que vai alimentando cada vez mais essa autoinsuficiência dentro dela mesma, quando ela acaba contando essas narrativas de fracasso. Então, quando você começa a estudar teu cérebro, você começa a ter mais consciência como teu corpo funciona. Você começa a agir de maneira mais certa, você começa a ser mais assertivo. Porque quando você entende como uma crença é instalada dentro do teu cérebro, como um hábito surge dentro do teu cérebro, quando você entende sobre ambiente, sobre informações, sobre os sentidos, quando você entende como o teu cérebro recebe informações e como ele é programado para trabalhar, você começa a dominar o teu cérebro e não mais o cérebro começa a dominar você. Porque você começa a encher o teu cérebro cheio de coisas novas, cheio de conhecimento bom, e são essas coisas que vão fazer com que a tua mentalidade evolua para novos patamares, evolua para o próximo nível. Mas se você parar com esse conhecimento, o teu cérebro ele vai ficar somente com aquilo que ele aprendeu. E você vai somente ter os resultados que aquilo que você aprendeu vai te trazer. É assim, é simples. Se você chegou até algum lugar, é porque você aprendeu algo para chegar até esse lugar. Agora, para chegar para o outro lugar, é algo que você ainda não sabe. Então você precisa buscar o conhecimento, você precisa sair da sua zona de conforto. Só que o nosso cérebro, a gente acaba se auto-sabotando muitas vezes porque o nosso cérebro ele gosta de algo que é familiar. Ele gosta do conhecido. Ele gosta de ficar vendo coisas conhecidas. Ele não gosta de algo diferente, de algo novo. Porque isso gera muita energia. Isso gera muito gasto de energia para ele buscar essas novas informações para te levar para o próximo nível. Mas quando você começa a estudar sobre ele, você começa a usar técnicas que facilitam esses estudos, que facilitam absorver esses conteúdos de uma forma que você não vai se sentir muito cansado, de uma forma onde você não vai se desgastar muito. Então, uma dica que eu deixo aqui nesse vídeo, e eu quero que você depois ponha aqui no comentário se você escutou, para de ficar contando as historinhas, para de ficar reclamando de política, para de ficar contando historinhas e narrativas de fracasso e começa a estudar sobre o seu cérebro. Muitas pessoas estudam sobre tudo. Muitas pessoas gostam de estudar, estudam sobre tudo que há no mundo, mas não estudam o próprio cérebro e como ele funciona. Se todo mundo estudasse como o cérebro funciona, se todo mundo estudasse como ele desenvolve uma mentalidade vencedora, hoje tenho certeza que grande parte do país estaria muito rica. Não teria somente 1% de pessoas que ganham acima de 20 mil, mas sim teria mais de 30%, mais de 40%, 50% de pessoas que ficam ricas quando estudam sobre o próprio cérebro. Uma pesquisa muito interessante que eu vi no livro, que toda pessoa rica que ganha acima de 40 mil reais por mês, ela estuda sobre o próprio cérebro, ela estuda o autoconhecimento, ela busca conhecimentos em se conhecer melhor e assim ela tem mais assertividade nas tarefas que ela vai fazer e ela sabe exatamente o caminho que precisa seguir para esse crescimento. Então, comece a estudar sobre você, comece a estudar teu cérebro, comece a dedicar pelo menos 1 hora por dia para ver como o cérebro funciona, que eu tenho certeza que os resultados não vão parar de chegar na sua vida e que você vai continuar crescendo constantemente. Então, antes de encerrar esse vídeo, eu queria dizer que tem pessoas que vivem um ciclo por anos no mesmo ciclo. E não é falta de capacidade, não é falta de conhecimento, mas sim falta de uma mentalidade vencedora. Mas sim porque ela insiste em pensar com a mentalidade antiga dela, com a mentalidade do passado dela ainda. Enquanto ela ficar insistindo naquela mentalidade do passado, ficar insistindo naquele conhecimento que ela tinha, que ela já tem, ela não vai conseguir subir. Ela precisa usar esse conhecimento que já tem e pegar o conhecimento que ainda não tem e juntar esses dois para ela poder subir cada vez mais de nível. Então, se você quer um futuro novo, você precisa de uma mentalidade nova. E agora eu te faço uma pergunta e quero que você me responda aqui embaixo. Você vai continuar ficando onde está ou você vai assumir a responsabilidade de uma nova vida? Me responde aqui embaixo. E se esse vídeo fez sentido para você, peço que você compartilhe para uma pessoa que você quer ver o crescimento dela. Compartilhe com uma pessoa que você quer ver aquela pessoa estourando, ver aquela pessoa vencendo junto com você. E deixa seu like e não deixa de comentar aqui embaixo também. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá bom? Um forte abraço para você, multiplicador, e até o próximo vídeo, hein?